Olá, eu sou Fabiana Ferreira e hoje nós estaremos aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre mais um hábito. Lembrando que quem está me acompanhando percebeu que a Fabiana tem falado nos últimos vídeos sobre hábito, sobre o loop do hábito e sobre alguns hábitos que são importantes e são positivos na nossa vida. Se você está me acompanhando pela primeira vez, clica, se inscreve, compartilha, comenta e dá uma volta. Retorna nos vídeos anteriores para você entender um pouquinho o fio da meada, o contexto sobre o qual nós estamos falando. Vou resumir um pouquinho sobre o que nós conversamos nos vídeos anteriores. Nós falávamos sobre hábito. Lembrando que o hábito é um comportamento que se torna automático, que é automatizado pelo nosso cérebro. Lembrando também que o nosso cérebro ele não quer gastar energia, despender energia em vão, porque ele é extremamente inteligente. Ele é uma máquina inteligente, uma máquina que nós podemos utilizar a nosso favor. Então essa máquina entende que ela precisa economizar energia. E como ela economiza essa energia? Ela automatiza comportamentos, blocos de ações que são comportamentos. Antes de virar um hábito, esse comportamento precisa da tua presença. Precisa que você esteja consciente ao realizá-lo. Depois de tanto você repetir, de tanto esse comportamento ser treinado, exercitado e repetido, ele se torna um hábito. E o que é que a Fabiana tem falado nos vídeos anteriores? Eu tenho falado da importância de conhecer quais os hábitos da tua vida. Esses hábitos, eles vão definir quem você é, quem você será e que tipo de metas, objetivos ou caminhos você tem trilhado. Muitas vezes nós estamos inconscientes dos nossos hábitos. Nós sabemos que nós praticamos determinadas atitudes, determinadas ações, nós temos determinados hábitos estabelecidos na nossa vida, mas a gente nem sabe de onde eles vieram, como eles surgiram. Então a importância de, antes de um hábito se estabelecer na sua vida, estar ciente, presente e consciente. E acho que a maior sacada de tudo é escolher que hábitos você quer para a sua vida. Que hábitos vão contribuir com os teus objetivos, com as tuas metas, com a tua caminhada, com a tua missão, com o teu propósito, principalmente com a tua felicidade. Nós viemos ao mundo para ser protagonistas. Existe um campo mórfico, existe um campo energético do qual nós fazemos parte. Nós não somos o todo desse campo. Nós somos integrantes, somos coparticipantes, coautores e co-criadores, protagonistas da nossa vida. E é importante estar consciente de que comportamentos nós estamos permitindo que se tornem hábitos e que hábitos estão nos definindo como pessoa, como mãe, como pai, como profissional, como marido, como esposa, como amigo, como filho, como filha. O que é que está na nossa bagagem? E aí, falando sobre hábitos, a Fabiana já falou sobre 2 hábitos. Primeiro é um convite a você mudar o teu vocabulário, a você utilizar as palavras. As palavras, elas têm poder, elas têm energia, elas emanam e elas retornam. Que tipo de palavras você tem pronunciado na tua vida? Segundo vídeo, eu tenho falado sobre a visualização. É um trabalho que você pode fazer através do teu cérebro com os teus pensamentos, com as tuas memórias. A visualização é uma ferramenta riquíssima para que você transforme a tua vida. O nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Mas ele entende quando uma imagem começa a se repetir, quando você começa a falar muito sobre uma determinada coisa, um determinado assunto. Ele começa a captar. A gente está falando e tem falado muito sobre esse campo energético, sobre esse campo mórfico. E essas ondas de energia, elas vão e voltam. Elas se correlacionam.
assim como as sinapses do nosso cérebro. O que é que você tem visualizado? Que memórias, que pensamentos você tem armazenado na tua máquina? E hoje eu quero falar sobre mais um hábito. Eu quero falar sobre o hábito da validação. Fabiana, e o que é validação? Validação está extremamente ligado a elogio. Validação é você afirmar, reafirmar, validar, confirmar algo positivo na tua vida ou na vida de alguém. Quando eu valido, ou quando eu afirmo, ou quando eu reafirmo, ou quando eu elogio uma característica positiva e forte da minha vida, eu estou falando de autovalidação. Quando eu lanço um elogio, afirmo e reafirmo uma qualidade positiva na vida de uma outra pessoa, eu estou falando de validar essa pessoa. Eu estou dizendo para essa pessoa que aquela qualidade ela é válida, ela realmente existe na sua vida. E aí, a validação, como qualquer outro hábito e comportamento, precisa ser treinado, precisa ser inserido. E acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é a autovalidação. E sempre que eu falo de autovalidação, eu falo sobre autoconhecimento. E quem me acompanha sabe que a Fabiana tem falado bastante sobre liderança pessoal, sobre tomada de decisão e sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é sim estar ciente das minhas qualidades e dos meus pontos a melhorar. Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos atingir uma melhor versão, todos nós estamos num processo transitório de crescimento contínuo e perpétuo. Nós não nos bastamos. E em nenhum momento da nossa existência a gente vai poder olhar para o espelho e dizer: estou finalizada. Nós nos finalizamos num processo transitório constante de crescimento, de conhecimento, de experiência, de vivência e de adquirir sabedoria. Então, quando eu falo da autovalidação, eu falo da consciência, do conhecimento que eu tenho sobre quem eu sou. E aí, a autovalidação casa muito com o amor próprio. Casa muito com me aceitar, me amar, com as minhas limitações, mas também com os meus pontos fortes. Muitas e muitas vezes, quando nós somos elogiados, nós ficamos encabulados, nós ficamos envergonhados. Às vezes a gente não sabe nem como se comportar, né? E eu converso muito com a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu costumo dizer eu recebo. Ou eu não recebo. As críticas, os feedbacks e as validações, elas perpassam pelo campo do autoconhecimento. Às vezes a gente faz ou estabelece algo e as pessoas nos elogiam. E a gente é consciente de que aquele elogio é verdadeiro, que nós merecemos aquele elogio que nos foi dado. E muitas vezes a gente se encabula. Não, isso aqui foi fulano. Não, mérito da minha equipe. Não, isso aqui. A gente atribui a uma outra pessoa, a um fator externo, uma qualidade que é nossa. Muitas vezes nós não estamos preparados para ser validados ou para nos validar. E aí o convite que eu te faço hoje é que você treine a autovalidação. Que você se perceba, se autoconheça e se elogie. Eita, Fabiana, mas essa é muito gabola, né? Não, você está se elogiando? Não. Não. É você estar praticando um comportamento de validação que vai te ajudar, sim, a se descobrir, a autoafirmar as tuas fortalezas, os teus pontos fortes e a combater e ser ciente das tuas fraquezas. A validação, ela não é arrogância.
A autovalidação é um caminho de crescimento e de reconhecimento de quem se é. Legal isso, né? Reconhecer quem se é. Você sabe quem você é? Você reconhece as suas qualidades, as suas fortalezas, os seus pontos fortes? Se não, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Então, sempre que você for validado, eu recebo. Obrigada. É uma forma de você estar fortalecendo as tuas crenças, as tuas qualidades. E nada melhor do que você trabalhar a autovalidação. Você, e eu falei lá no vídeo do Poder das Palavras, fazer as tuas afirmações. Eu mereço. Eu sou grata pela minha inteligência. Eu sou grata pela minha beleza. Eu sou grata pela minha capacidade de resolução de problemas. Eu sou grata pela minha capacidade de comunicar. É importante esse trabalho de autoconhecimento e validação. Segundo ponto que nós falávamos é sobre validar. A validação, ela tem a ver com o comportamento em relação ao outro. Quantas pessoas nós deixamos de validar? Ou quantas pessoas nós validamos? A validação, ela é um exercício. Ela não é puxar saco. Ela não é mimimi. Ela não é aquela coisa, eu vou pensar e dar ou atribuir uma qualidade para receber algo em troca. Não. Eu estou falando de validação. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando de integridade. Eu estou falando de ética. Eu estou falando de você conseguir observar o outro, encarando as qualidades que o outro tem de forma pura, verdadeira e nítida, para usar isso a favor do outro, a favor da tua relação, a favor do teu time, a favor da tua equipe. É disso que eu estou falando. É de você olhar para o seu filho e dizer, filho, parabéns. Como você é inteligente. Minha filha, como você dança bem. Meu irmão, como você tem a capacidade de se comunicar. Meu chefe, como você é um líder nato. Eu estou falando da prática da validação, que é um elogio consciente e verdadeiro. Quantas pessoas você tem validado? Lembrando que eu estou falando sempre de energia, daquilo que você dá, que volta e que retorna para você. E aí eu não estou dizendo que você tem que validar para receber um elogio. Nem estou dizendo que você tem que elogiar hoje esperando um elogio amanhã, não. Eu estou querendo dizer que você fortalece as relações e o campo do qual você faz parte. É disso que eu estou tratando. A importância de mostrar para o outro como ele é bom. A importância de não só ser um instrumento de críticas e de feedbacks negativos. A importância de verdadeiramente fortalecer o que é bom no outro. E que muitas vezes o outro nem está ciente e consciente. Muitas vezes nós somos instrumentos de despertar o outro para aquilo que ele não conseguiu perceber em si, para aquilo que ele não conseguiu enxergar. E aí eu gostaria de falar de 2 tipos de validações que eu acho muito interessantes. Primeiro, a validação aos filhos. E aí, falando de validação, eu gostaria de trazer também Losada, a linha de Losada. Marcial Losada, ele é um estudioso, psicólogo, e ele traz na sua linha o equilíbrio. E ele diz que 3 elogios neutraliza uma crítica. Reafirmar ou validar 3 características positivas para cada negativa que você dá. E aí eu quero trazer e fazer uma reflexão sobre as nossas relações.
principalmente mãe e filho, pai e filho, nós passamos por um momento de uma convivência muito intensa. Agora, nesse movimento pandêmico e pós-pandemia, né? A pandemia não terminou ainda. E nós tivemos que fortalecer essas relações. O tempo que antes era minimizado pela escola ou pelas várias atividades que as nossas crianças tinham, ou pelas várias atividades que nós, enquanto adulto, desempenhamos, ele foi utilizado mais internamente dentro de casa com a família. Como? De que forma nós estamos lidando com os nossos filhos e com as nossas crianças? Nós temos validado os nossos filhos, nós temos dito e implantado, projetado crenças positivas de quem os nossos filhos verdadeiramente são, ou de quem eles vão se tornar, baseado naquilo que nós afirmamos, reafirmamos, validamos ou criticamos. Muitas vezes nós atribuímos características que não são dos nossos filhos. Você é desastrado. Ele não é desastrado. A situação foi uma situação de desatenção. A situação foi de desatenção. Isso não quer dizer que o nosso filho, a nossa criança, é desatencioso. O meu filho é extremamente violento, não. As atitudes do meu filho são violentas. Eu não posso julgar, eu não posso estereotipar, eu não posso cravar a marca da característica que ele ainda não tem. Porque essa criança está num processo de formação. Que bom que enquanto pai, enquanto mãe, enquanto adulto, enquanto educador, eu consiga perceber que a situação não define aquela pessoa. Que o pecado não define o pecador. E que eu posso sim ter duas coisas distintas e separadas. Se eu for inteligente no validar. Se eu for inteligente no advertir. Se eu for inteligente no disciplinar. Se eu tiver discernimento para educar o meu filho, a minha criança, o meu aluno, o meu jovem. A validação é um hábito importantíssimo. É um comportamento que precisa ser estabelecido na vida, principalmente dos pais. Olhar para o teu filho e estabelecer nele crenças positivas, de amor, de validação, de reafirmação e não jogar o peso das atitudes e das ações. Meu filho, você não é violento. A sua atitude foi violenta. E a sua atitude eu reprovo. A sua atitude me leva a tal e tal e tal e tal atitude também. Você é um menino bom. Reflita sobre a atitude que você teve. Em vez de automaticamente implantar, projetar crenças, características e negatividade. Você é violento, você é desobediente, você é teimoso, você é implicante, você é desatencioso, você é desastrado. E aí, lembrar do que o psicólogo Losada disse. Para cada feedback negativo, 3 feedbacks positivos. Meu filho, a sua atitude para com seu irmão foi violenta. A sua atitude não foi legal. E por conta desse momento em que você desenvolveu uma atitude que não foi legal, você vai ficar no quarto refletindo sobre essa atitude. Porém, eu gostaria de lembrá-lo que você é um menino bondoso, você é um menino gentil,
Você é um menino carinhoso, você é um menino atencioso. E essas atitudes não combinam, meu filho, com quem você é. Eu explicitei a atitude, eu disciplinei, eu separei quem o meu filho é da atitude que ele teve e eu fiz 3, na verdade eu fiz 4 elogios ao meu filho. 4 elogios que neutralizaram a crença que ele poderia ter ou estabelecer de que ele é uma criança violenta. Legal isso? Fez sentido para você? Se isso que eu estou falando fez sentido, clica, se inscreve no meu canal, me acompanha nas redes sociais, compartilha com alguém que precisa ouvir e conhecer sobre o hábito da validação. Outra coisa interessante dentro do processo de validar são os feedbacks. Você que é gestor, que é coordenador, supervisor, como você tem validado a tua equipe? Você tem sido aquele gestor, aquele instrumento de feedbacks negativos, de desconstrução, de desorganização e desequilíbrio? Ou você consegue verdadeiramente reconhecer quem é cada membro da tua equipe e quais são os pontos fortes dessas pessoas? O que é que essas pessoas têm? E aí eu volto a dizer, quando a gente está falando de validação, a gente não está falando de elogio por elogio, a gente não está falando de babação, a gente não está falando de puxação de saco, não. A gente está falando de observação, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de visão do outro. Olhar, aceitar o outro como ele é. E claro, ser sempre instrumento de cooperação para a mudança. O outro não muda porque você quer e nem muda porque você manda. Mas ele pode se sentir acolhido para mudar. Ele pode perceber em você um exemplo de transformação e de mudança. E você, líder, chefe, gestor, coordenador, diretor, gerente, o que você tem feito para validar a tua equipe? Como você tem dado os teus feedbacks? Você tem realmente observado quem é cada um dos membros da tua equipe? Se eles estão no lugar certo, na função certa, atribuindo a eles as atividades coerentes e congruentes com a sua personalidade, com as suas características, com os seus pontos fortes? Ou você tem sido somente aquele que manda, que grita, que critica? A validação também é um grande instrumento. Linha de lousada também é um grande instrumento. Para cada feedback negativo, 3 feedbacks positivos. De verdade, olhando no olho, sendo sincero, demonstrando conhecimento e observância, para que aquela pessoa pense, reflita e diga: olha, fulano me observa. O meu gestor sabe quem eu sou. Ele consegue me reconhecer. Eu não sou mais um. Eu sou o João. Eu sou a Maria. Eu sou a Fabiana. E a validação, como a Fabiana tem falado muito, é um treino. É um treino. A gente não amanhece do dia para a noite com os nossos hábitos positivos estabelecidos. Mas se eu sei que eu posso ser um instrumento de cooperação e de construção na minha vida, eu vou praticar autovalidação. Se eu sei que eu posso ser um instrumento de cooperação e crescimento na vida do outro, eu vou praticar a validação, feedback, a linha lousada, de uma forma consciente e presente. Então, todas as manhãs eu vou para a frente do espelho e vou dizer: oi, Fabiana, bom dia. Como você é inteligente, como você é habilidosa, como você fala bem, como você se comunica bem.
Utiliza isso para cooperar com o mundo, com as pessoas e para contribuir com o plano criacional. Oi, fulano, tudo bom? Observei a sua atitude ontem, parabéns. Você foi resolutiva. Oi, João, tudo bom? Bom dia. Gostei da forma como você se colocou ontem perante o grupo. Você conseguiu ser pertinente, consistente, argumentador. Oi, Mariana, parabéns pelo relatório. Que trabalho bem feito, que trabalho bem desenvolvido. O legal da validação é você não deixar passar os detalhes, entendendo que os detalhes fazem a diferença. Que aquele elogio que para você talvez seja tão simples e que nem precise ser dado, vai fazer a diferença enorme na vida daquele teu funcionário, na vida daquele empregado, na vida daquele coordenador, na vida daquela outra pessoa e principalmente na vida da tua família. Você tem usado a validação para resgatar os teus relacionamentos? Se não, eu te digo com toda a certeza, de conhecimento e com toda a certeza do meu coração, a validação é um hábito transformador. Olhar para os teus filhos e começar a estabelecer, principalmente no período de 7 a 9 anos, crenças positivas, crenças que digam para ele quem ele é, quem ele pode ser, e mostrar para ele o campo de possibilidades, de qualidades positivas que ele pode se apropriar, se empoderar, se apoderar, faz toda a diferença. E acima de tudo, faz toda a diferença no mundo. Num mundo mais harmônico, num mundo mais leve, num mundo mais positivo, num mundo com menos inveja, num mundo com menos ciúme, num mundo com menos puxar tapete, num mundo com mais espaço para que cada um ocupe o seu lugar. Num céu onde todas as estrelas brilham, porque há espaço para todos. E eu tenho certeza que assim foi pensado pelo Criador. Eu sou Fabiana Ferreira. Se esse vídeo fez sentido na tua vida, clica, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Um cheiro bem grande, que Deus abençoe a tua vida. E eu espero que a partir de hoje você valide as pessoas que você ama, valide as pessoas que são importantes para você. Um cheiro e até o próximo vídeo.